Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 7 de novembro, o evangelho proposto é Lucas, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vimos no evangelho de hoje, novamente, um conflito entre Jesus e os fariseus e como Jesus responde de maneira muito direta, como a gente pode dizer no popular, pega pesado com essa gente, não é? Vocês gostam de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Que palavra pesada, um tapa, não é? Para esses homens. E depois, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Por que Jesus deu essa resposta para esses homens? Vejam vocês que diz o texto, enquanto Jesus pregava sobre estas questões ligadas à administração e ao dinheiro, diz o texto, os fariseus, e o escritor sagrado diz, que eram amigos do dinheiro, faz essa afirmação, ouviam todas essas coisas, essa pregação de Jesus, e riam de Jesus. Como quem diz assim, esse homem não entende nada sobre a vida, esse é um louco, não é? Por que ele diz essas coisas sobre o dinheiro? Ele não sabe que o dinheiro é a mola mestra que movimenta o mundo, não é? São Francisco dizia que o dinheiro é o esterco do diabo, não é? O esterco é usado para aumentar a produção, a produtividade, aumentar a condição de fecundidade da terra, né? Então, onde tem um esterco bom, é para aumentar as boas plantas, né? Mas o esterco do diabo, que é o dinheiro, dizia São Francisco de Assis, pode servir para aumentar a desgraça, a miséria, a briga, a confusão entre as pessoas, né? Vejam quantas famílias destruídas por conta de heranças, ou quantas pessoas destruídas por causa de ganância, né, desse tipo de coisa, desse tipo de comportamento. Jesus está pregando sobre isso e dizendo que não é possível servir a dois senhores no evangelho de hoje, né? Não é possível querer servir a Deus com uma mentalidade totalmente mundana de quem não confia em Deus, só confia no dinheiro, nas posses. É difícil aprender essa mentalidade do Evangelho, ela é dura, ela é complicada, ela é profunda demais, mas é para isso que Deus nos chama. Certa vez, Santo Antônio foi convidado para uma paróquia para pregar, e era uma paróquia em que havia um problema sério com relação à administração dos bens, questão do dinheiro, não é? Era uma questão que Santo Antônio teve grandes conflitos com essa turma, né? E aí ele disse naquela pregação, naquela homilia, né? Comparou juntar dinheiro, né? Sem ter esse coração livre, né? Ter os bens sem um coração livre, a um besouro que junta fezes e um certo dia chega um cavalo, pisa e destrói o besouro, quebra o todo, né? Ele e a falsa riqueza que ele construiu. Com isso, ele procurava levantar uma reflexão sobre quais são os bens que realmente são eternos. E Jesus muitas vezes fala sobre isso também, o cuidado que nós devemos ter ao administrar as coisas, porque
Nada é nosso, nós administramos o tempo, o próprio corpo, administramos os bens que Deus coloca aos nossos cuidados, como casa, carro, nada é nosso de verdade. Somos apenas administradores. E no texto de hoje, Jesus nos diz claramente que não é possível ser fiel a um e ao outro. Devemos escolher a quem queremos viver, ou com relação a quem nós queremos viver a fidelidade. Quem é fiel nas pequenas coisas também será nas grandes, mas quem for injusto nas pequenas também será injusto nas grandes. Então é uma palavra bela que vale a pena a gente refletir, né? E depois o próprio Jesus disse: se vocês não são fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Quer dizer, para lembrar sempre que os bens estão sob os nossos cuidados, mas não são nossos, não é? E no final, Jesus de novo chama a essa reflexão, que quem quer servir a dois senhores vai privilegiar um e vai desprezar o outro, ou vai amar um e odiar o outro. Não dá para dividir o coração em muitos senhores. E mais adiante o evangelista frisa bem que os fariseus, que eram amigos do dinheiro, o que significa ser amigo do dinheiro? Significa manter com o dinheiro uma relação estreita, uma relação que não é própria não é própria do cristão, porque a amizade não é própria entre pessoas e objetos. A amizade é própria de pessoas, uma pessoa é amiga de outra. Então, quando o evangelista diz fulano é amigo do dinheiro, o dinheiro é um bem material, significa dizer que o coração dele está todo extraviado. No livro do Gênesis, a serpente conseguiu desarticular o coração de Adão e de Eva, porque havia uma ordem estabelecida, uma organização, havia uma hierarquia. Então, o que Deus queria para o ser humano? Que o ser humano, com relação a Deus, tivesse um coração de filhos. Com relação aos outros, tivesse um coração de fraternidade. E com relação à natureza e às coisas criadas, era bem claro, né, que o ser humano deveria governar todas as coisas e procurar governar bem. Não sentindo-se dono, mas administrador. Então, o que a serpente fez? Com relação a Deus, o coração do homem foi transformado e Adão queria tomar o lugar que era de Deus e Eva também queriam tomar o lugar de Deus. Com relação ao outro também desarticulou-se a relação, porque os dois já não se viam na mesma fraternidade e um culpava o outro. Adão culpava Eva, Eva culpava o seu companheiro Adão. E com relação à natureza, ao invés de haver uma relação de cuidado, de zelo e de administração, tornou-se uma relação de posse, de dominação, uma relação possessiva e doentia. Então hoje Jesus nos chama de novo a atenção para pensar sobre o modo como nós administramos a vida, como nós administramos as coisas. E de novo diz: olha, vocês fariseus querem parecer justos diante dos homens, mas parecer é diferente de ser. Ser é uma coisa, parecer é outra. Parecer, me parece que parecer gasta mais energias. O homem gasta mais energia quando ele quer parecer algo do que quando ele realmente espontaneamente é. Ser ou parecer, uma coisa interessante. E no final, Jesus diz uma palavra muito dura. O que vocês consideram importante é detestável para Deus. Quer dizer, Deus detesta, Deus não se sente feliz, Deus não se satisfaz, Deus não olha, como a oferta de Caim, não é? Que foi oferecida a Deus e Caim pensava que estava arrasando. No entanto, os estudiosos dizem que Caim tentou enganar a Deus com uma bacia de fruta podre, né? Era uma oferta podre. Então, o que às vezes parece agradável aos homens é detestável diante de Deus. Tenhamos sempre o coração lúcido para perceber, né? Para perceber a vontade de Deus na nossa vida,
para cumprir essa vontade. Desejo a todos um ótimo dia e fiquem na paz e no amor de Deus. Abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.